Aqueles que não puderem estar presentes, Deus abençoe também de forma especial. Nosso amigo Júlio, Deus abençoe, uma bênção, sempre está conosco. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Jeremias capítulo de número 18, como lemos, como leitura oficial, aonde vamos tratar a respeito desse texto. Um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, porém que também nos traz um grande ensinamento para os dias atuais que nós estamos vivendo. Capítulo de número 18, versículo a partir do 1, irei reler para uma melhor compreensão. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do rei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando eu ouvidos à minha voz, então me arrependereis do bem que tinha dito lhe faria. Meus queridos irmãos, Jeremias, ele foi a última voz profética. Eu vou citar novamente essa expressão. Jeremias, ele foi a última voz profética que Deus usou antes da ruína do povo. Porque Deus, ele sempre avisava ao seu povo tudo quanto iria acontecer, ou quando Deus iria chamar a atenção de uma nação, de um povo. Deus sempre usava os seus servos, Deus sempre usava os seus profetas para trazer o aviso, para trazer aquilo que eles precisavam ouvir para entrar no caminho da santidade que Deus exigia. Jeremias, ele profetizava, mas a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Jeremias tem se tornado um opróbrio nos ouvidos daqueles que ouviam. Ou seja, Jeremias, em certo momento, ele não mais sentiu o prazer de profetizar aquela nação, de alertar aquele povo, porque aquele povo era casa rebelde. Aquele povo não queria dar ouvido à palavra da qual Deus usava a boca do profeta Jeremias. E não é tão diferente dos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, conhecem a palavra do Senhor, mas por decisão própria, por desejo do seu próprio coração, preferem continuar no erro da vida, preferem continuar nos caminhos errôneos, nas práticas que a Bíblia abomina, na prática que a Bíblia condena. Porém, Deus, ele nunca deixa de alertar o seu povo. Hoje, nos dias atuais, Deus usa os seus servos para pregar o Evangelho genuíno de Cristo Jesus, aonde o povo tem o prazer e tem também a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Jeremias, ele profetizava, mas no capítulo 20 de Jeremias e no versículo de número 7, nós vamos encontrar um sentimento em Jeremias, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia. E o que foi
foi que trazia para que Jeremias sentisse esse sentimento? É que ele via que quando ele pregava, quando ele falava ao povo, o povo não dava crédito à voz do profeta. É hoje, nos dias atuais também, muitas das vezes quando nós pregamos e dizemos que Jesus está voltando, tem pessoas que mais não acreditam. Quando nós falamos que é necessário se converter, deixar as práticas pecaminosas para adentrar o céu de glória, muitos não querem mais dar crédito. Mas eu tenho uma notícia para dizer: só há um caminho que conduz o homem para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem atalho para chegar no céu. Para chegar numa venda nós pegamos atalho e chegamos lá, mas para chegar no céu é necessário se arrepender do seu pecado, é necessário aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O versículo 17 do capítulo 20 de Jeremias diz assim: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mas forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Não é diferente dos dias de hoje, quando muitas das vezes as pessoas ouvem os crentes pregando, os pastores ministrando a palavra, aqueles crentes no meio da rua, às vezes evangelizando, entregando a literatura, falando de Jesus. Tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que zombam, tem muitas pessoas que dão até risada e diz: parece que esses crentes não têm o que fazer. Não é isso, é porque a partir do momento que nós temos o conhecimento da verdade, temos o conhecimento do céu, e nós temos a convicção em nós da nossa salvação, nós temos o prazer de também levar essa salvação para aqueles que precisam. Aí o versículo número 8 do capítulo 20 de Jeremias diz assim: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um inútil todo o dia. Aí o versículo 9 diz assim: então disse eu que Jeremias, então disse eu, não me lembrareis dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou afadigado de sofrer e não mais posso. Sabe o que Jeremias está falando aqui? Ele está dizendo: eu estou anunciando ao povo, eu estou falando para o povo, mas o povo não quer ouvir, o povo não quer praticar a palavra, o povo não quer pegar os ensinamentos, a orientação que Deus está passando por internet da minha vida. E com isso Jeremias, ele não tinha mais ânimo de profetizar, Jeremias não tinha mais ânimo de anunciar o evangelho. Jeremias, ele disse: eu não vou mais falar, eu não vou mais profetizar. Mas quando Jeremias, ele toma essa iniciativa, ele sente como que seus ossos pegassem fogo, porque era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, ainda que eles não queiram ouvir pregue, ainda que eles não queiram dar crédito, fale, ainda que eles estão rindo de você, continue pregando, ainda que eles estão sobrando de você, continue falando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai chegar o momento que a última trombeta ela vai soar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, e aqueles que riam do evangelho, aqueles que davam risada da palavra de Deus, aqueles que criticavam o evangelho do Senhor Jesus, vão lamentar muito, porque agora vão passar sofrimentos terríveis. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jeremias, ele não conseguiu parar, ele continuou profetizando, mesmo sendo a última voz profética. Porém, Deus agora no capítulo 18, você volta agora para o capítulo 18, nós vamos identificar no capítulo 18, Deus agora levando Jeremias a uma casa, ou seja, na casa do oleiro. Deus agora leva Jeremias para uma olaria. Quem já teve o prazer de conhecer uma olaria sabe os detalhes que é fazer um vaso, os detalhes que é criar um vaso. E agora Deus leva Jeremias até esta casa do oleiro.
E quando Jeremias ele chega lá, no versículo de número 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Agora Deus está falando para Jeremias: Jeremias, se levante, Jeremias. Eu sei que o povo tem rido de você. Eu sei que a nação não está ouvindo a mensagem que eu estou transmitindo ao coração deles por intermédio de você. Mas não fique de cabisbaixo. Você não vai parar de falar. E deixa eu te mostrar como que está a situação da nação. Deixa eu te mostrar como que está a nação. Levanta-te, Jeremias. Aí Jeremias agora se coloca de pé. Quando Jeremias se coloca de pé, no versículo 2 vai dizer: levanta-te e desce. Aí Deus diz agora para ele: além de tu se levantar, tu agora vai ter que descer na casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias se levanta, se coloca na posição, e quando Jeremias ele desce na casa do oleiro, quando ele chega até a olaria, ele acha algo interessante, porque a Bíblia vai dizer, você vai ler comigo aí, o versículo de número 4 diz assim: como vaso que ele fazia de barro. Quem fazia? O oleiro. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem fazer aos seus olhos fazer. Sabe o que Deus está falando aqui para Jeremias? Jeremias, tu está vendo esse vaso na mão do oleiro? Esse vaso não se quebrou, Jeremias. É dessa forma que eu vou fazer na nação de Israel. Quando ela se quebrar nas minhas mãos, quando ela reconhecer que está no erro, quando ela reconhecer que precisa de restauração, quando ela reconhecer que precisa de mudança, eu, Jeremias, eu vou me levantar, eu vou colocar essa nação na palma da minha mão e vou fazer deles um vaso novo. Era isso que Deus estava querendo falar para Jeremias, que não tinha nada impossível, porque a partir do momento que nós nos reconhecemos dos erros da nossa vida e nos colocamos na mão do Senhor e dizemos para Ele: Senhor, a minha vida agora está na tua mão, faça da minha vida a tua vontade. Ele agora vai fazer de nós um vaso novo. Ele vai agora restaurar a nossa vida. Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele vai te fazer um vaso novo. Ele vai te libertar. Ele vai te transformar. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai te dar uma nova direção. É isso que Deus estava mostrando para Jeremias quando pede para ele descer até a casa do oleiro. Aí o versículo de número 5 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor. Quando Jeremias já estava na casa do oleiro, quando Jeremias chega na olaria, a palavra vem até os ouvidos de Jeremias, dizendo no versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Na mesma hora Deus estava fazendo uma pergunta para Jeremias: Jeremias, tu está vendo do jeito que esse oleiro está fazendo esse vaso aí? Pois é, Jeremias, da mesma forma eu posso fazer na nação de Israel. Da mesma forma eu posso fazer na vida daquele que quer mudança na sua vida. Aí no versículo 6 diz: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que Deus está falando aqui para Jeremias? Jeremias, eu tenho uma notícia para te dizer. Mesmo que a nação está rebelde, mesmo que o povo está rebelde, mas eles estão na minha mão. Mesmo que estão em desobediência, mas estão na minha mão. Porém, eles precisam se quebrar na minha mão. E se quebrar na mão de Deus é reconhecer a sua fraqueza. Se quebrar na mão de Deus é reconhecer as suas falhas. Se quebrar na mão de Deus é reconhecer que você precisa de mudança. Se quebrar na mão de Deus é olhar para você, olhar para o teu interior e dizer: eu não posso só mais com Deus, eu vou ser mais do que vencedor. Eu não posso só mais, se eu me quebrar na mão do Senhor, Ele vai fazer de mim uma nova criatura. Ele vai fazer de mim uma nova pessoa. Aqueles que não acreditam mais em mim,
assim, aqueles que olham para mim e dizem: tu vai morrer desse jeito, o final da tua vida vai ser assim. Porém, quando você se quebrar na mão de Jesus e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, Ele vai fazer de ti um vaso novo. Aí aquelas pessoas que não mais acreditavam em você, vai te ver andando pelas ruas da cidade, vai te ver andando por todos os lugares e dizer: quem era fulano? Antigamente era uma vida terrível, olha a vida que ele vivia antes, olha como ele está agora, olha a vida que ele está vivendo agora. O que é isso? É quando nós nos colocamos e nos quebramos na mão do oleiro, ele faz de nós um vaso novo, ele faz de nós uma nova pessoa. E todos aqueles que não acreditavam em nós vai ter que olhar e dizer: verdadeiramente Deus mudou a vida dele, verdadeiramente Deus mudou a vida dela. Aí o versículo número 7 diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir. Aí o versículo número 8 diz: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Sabe o que significa esse versículo 8 aqui? A misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é de conta o tempo da ignorância. Às vezes você pode estar num caminho errado, numa vida errada, mas a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, esperando você reconhecer e pedir perdão, esperando você reconhecer que precisa dele para que haja mudança radical na tua vida e tudo será diferente. O mal não mais adentrará a tua vida, o mal não adentrará mais a tua casa. Como está no Salmo de número 90, e eu preciso ler 91, melhor falando, Salmo de número 91. Veja o que diz aqui. Isso aqui, irmão, é uma proteção de Deus na vida daquele que confessa a Cristo como Salvador, daquele que se quebra na mão do Senhor. Aí o Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo: eu serei descanso para a tua alma. Aí o verso de número 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele está dizendo: eu serei a tua confiança. Aí o verso de número 3 diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele agora está dizendo: eu serei livramento na tua vida. Aonde tu estiver, a minha mão vai te guardar e vai te proteger. Aí o verso 4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Ele está dizendo agora: eu serei a tua segurança. Aí o verso de número 5 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que foi de ti. Ele está dizendo: anda tranquilo, anda em paz, porque eu vou te guardar de noite e também te guardo de dia. Aí o verso de número 6 diz: nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Aí o verso de número 7 diz assim: não cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está dizendo: ainda que se levante inimigos contra você, ainda que se levante várias pessoas para tentar atingir a tua vida, a tua casa, a tua família, mas não vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Senhor dizendo: eu tenho proteção para a tua vida, eu tenho proteção para a tua casa, eu tenho proteção para a tua família. Aí o verso de número 8 diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Aí o verso de número 10 para encerrar diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor está dizendo: quando você está nas minhas mãos, nenhum mal vai adentrar a sua vida, nenhum mal vai chegar na tua casa. Eu vou te guardar, eu vou te livrar
eu vou te proteger e eu vou te dar uma nova criação para a glória do meu nome. Recebe esta palavra na noite desse dia. Seja edificado por esta palavra, assim como Jeremias anunciava a palavra para aquela nação, e ela não deu ouvido, não seja como aquela nação, mas ouça a voz de Deus que fala com você por intermédio da sua palavra, porque Ele quer fazer uma obra linda na sua vida, na sua casa e na sua parentela. Que Deus possa continuar, irmãos, nos abençoando, abençoando sua casa, abençoando sua família. Aprove a Deus, se Jesus não voltar daqui para lá, nós estaremos aqui domingo com os irmãos para a glória de Deus. Vamos se pôr de pé, vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor dispensou aos nossos corações nesse dia, os louvores entoados, a palavra transmitida. Vamos continuar orando por este ponto de pregação, também pelo nosso amigo Júnior, para Deus continuar abençoando ele e fazendo uma obra linda na sua vida. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem dispensado aos nossos corações na noite desse dia. Pelos louvores entoados por cada um dos seus filhos que aqui estão presentes, continue guardando, continue nos livrando, abençoando o nosso amigo Júnior, seu lar, sua família, fazendo uma obra completa na vida desse jovem, libertando por completo, para a glória e o louvor do seu nome. Continue conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e que sempre a igreja diz amém. Está encerrado o cumprimento do Senhor com a paz do Senhor nesta oportunidade. Pai do Senhor, o irmão Júnior, Pai, meu querido, Deus abençoe. Um abraço para o Senhor. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Deus nos abençoe, Júnior.